Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, 24 de novembro, estamos começando nesse instante o programa Palavra do Dia. Bom, que alegria poder estar com você nessa manhã de segunda-feira e venho desejar também que você tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe abundantemente. Vamos para a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, para nós, cristãos, católicos, nós temos um tempo litúrgico, os templos litúrgicos na nossa igreja. E agora nós estamos chegando ao final, ou seja, a última semana do tempo comum, e aqui nos aponta para o final, para um final escatológico também dos textos bíblicos que nós estamos vendo. E é uma oportunidade que a igreja nos dá de caminharmos com Jesus, fazermos aquela entrada em Jerusalém, como inclusive víamos a semana passada, até na última sexta-feira, quando víamos Jesus se aproximando da cidade de Jerusalém, chorando, a tristeza, porque aquela cidade não o acolheu, como deveria acolhê-lo. E então o caminho que está chegando ao final, para iniciarmos um novo e belo caminho também, que é nos preparar para a celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Já no próximo domingo, estaremos celebrando o primeiro domingo do tempo do Advento. Bem, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus se encontra em Jerusalém, no templo, está em Jerusalém, no templo, e ele vê 2 tipos de ofertas. Uma de uma pessoa rica, outra de uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Justamente ali, essas 2 moedinhas da viúva têm para Jesus um grande valor, pois ela deu tudo que ela possuía para viver, ao contrário das outras pessoas que davam apenas o que sobrava. Ela depositou, ela colocou ali no cofre do templo tudo que ela possuía para viver. Um grande diferencial daquilo que nós fazemos, daquilo que nós doamos, daquilo que nós entregamos. E não é só a parte material, é claro. O nosso próprio ser, a nossa própria existência, daquilo que nós entregamos a Deus, ou daquilo que nós devolvemos a Deus, pois a nossa vida ela é de Deus, quando nós estamos dispostos a servir ou não também a Deus. Qual a nossa disponibilidade? Se sobrar tempo, se der tempo, eu ajudo. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Se eu tiver tempo, eu ajudo nas obras de caridade, eu ajudo os pobres, eu ajudo aqueles que precisam de mim. Mas se eu não tiver tempo, não tem jeito. Mas ali é o retrato, aquela mulher, ao depositar aquelas pequenas moedas, era a vida. Ela deposita, ela entrega a sua própria vida diante do Senhor. A medida do Senhor se baseia na generosidade do coração. A verdade é essa. Não é o grande número de ofertas ou de oferta que aqueles outros colocaram ali em virtude daquilo que estava sobrando, mas na generosidade do coração de cada um que dá, oferecendo-lhe tudo que tem, sem otorgar o direito de reservar algo para si. Aquela mulher ela não teve essa dúvida, ao colocar aquilo que ela tinha diante ou dentro daquele cofre. Assim também nós deveríamos entregar a nossa vida, ou entender que nós deveríamos entregar a nossa vida no máximo a Deus. Entregar a nossa vida ao máximo a Deus. E não com aquelas reservas, se me sobrar tempo, se eu faço depois que eu aposentar, eu faço,
agora eu tenho filhos, né? Agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, agora eu dei o trabalho, agora eu tenho que me dedicar, não tenho tempo. Mas quando nós vamos ter tempo? Né? Quando é que nós vamos nos dedicar a Deus? Quando é que nós vamos entregar de verdade a nossa vida a Deus? Então é bom nós pensarmos, né, nessa condição daquilo que nós estamos depositando ou colocando diante de Deus também. Como eu disse, né, a medida do Senhor se baseia na generosidade do nosso coração. Sem dúvida alguma é isso, né? Aquilo que ele olha, como o Senhor não é um contabilista, né? Várias vezes a gente fala sobre isso, né? Olha, Deus não é um Deus contabilista, né? Ele olha a generosidade da pessoa, ele olha a generosidade do coração, tá bom? Então é isso que o Evangelho, a Palavra de Deus, vem nos trazer nessa segunda-feira. Peço a Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.